Olá pessoal do primeiro ano, vocês estão bem? Hoje na aula de literatura nós vamos fazer um passeio pelos mares aí, juntamente com Luiz Vaz de Camões. Por quê? Porque hoje nós vamos estudar o gênero narrativo em versos, certo? E a principal obra do Camões nesse gênero é Os Lusíadas, ok? Então vamos juntos. Bem, o gênero épico é um gênero narrativo, tá? Então, o que significa isso? É que é uma narrativa em prosa, tá bom? Então, a gente percebe que quando você está lendo, dá a entender que você está lendo uma prosa porque está contando uma história, mas na verdade você está lendo um poema, ok? Como eu coloquei aqui para vocês, olha só. O termo épico está relacionado com ações heróicas e feitos grandiosos. Tá? E esses feitos heróicos são narrados ali em um poema, então parece que é uma prosa, mas não é. É na verdade um poema que você está lendo uma história, e essa história são de grandes feitos, feitos heróicos, feitos grandiosos. Dessa forma, a poesia épica, ou também chamada de epopeia, é um poema narrativo que conta ações imponentes, principalmente das civilizações antigas europeias. E nesse caso de hoje, nós vamos ver justamente essa narração relacionada ao país de Portugal. Então vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender que nesse gênero nós temos os elementos da narrativa. Então esses elementos aqui que nós já até estudamos, né, algumas aulas anteriores, eu vou agora relembrar para vocês, porque vocês vão perceber que no texto épico nós temos essa presença também dos elementos da narrativa, por mais que não seja um texto escrito em parágrafos, tá? Então vamos lá. Quais são esses elementos? Forma até a sigla PENT, né? Observem: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, os personagens são as pessoas que fazem parte dessa história, né? Ou até mesmo animais e tudo mais. Então a gente tem aí diversos personagens. O espaço é o ambiente da história, sendo que esse espaço pode ser físico ou até mesmo um espaço social. E também um espaço psicológico, quando a história passa apenas na mente de quem está contando, tá? A gente também tem um narrador. Toda história precisa de um narrador. E esse narrador pode ser um narrador observador, que só conta a história, ou um narrador personagem, que faz parte da história, certo? E a gente tem também um narrador onisciente, que ele é observador, mas ao mesmo tempo parece que ele entra no psicológico dos personagens. E temos também o tempo. O tempo das histórias pode ser um tempo cronológico ou psicológico, como nós já estudamos. O tempo cronológico, como a própria palavra crono, né, nos remete a tempo, é o tempo ali da história que está marcado exatamente no texto. Ou seja, você consegue saber se é de manhã, se é de tarde, se é verão, se é inverno, se é sábado, domingo, porque a história demonstra isso, deixa claro. E o tempo psicológico é quando a história não deixa claro que tempo é, que hora é que está acontecendo, qual é a estação do ano, qual é o dia, certo? Porque é uma história que está se passando apenas na mente de quem está contando, certo? Então, a gente tem também essa marcação do tempo nesse poema. E, para finalizar, o enredo, que é um conjunto de ações. É o conjunto de ações que nós temos em todas as histórias, e ele é composto por citação inicial, onde está ali começando o relato. Depois nós temos o conflito, que é quando se instaura ali uma complicação. Depois nós temos o clímax, que já vai chegando perto do final da história. E por fim, o desfecho, que é o final propriamente dito, certo? Portanto, entendido isso aqui, relembrado essa parte, nós precisamos compreender para que nós possamos perceber que, por mais que Os Lusíadas seja uma obra, poema, né, um poema em si, nós temos ali uma característica de prosa, porque está contando uma narrativa, tá?
Então, os poetas épicos utilizam os principais artifícios da narrativa, que são esses aqui que eu acabei de mencionar. Por isso, há uma linha tênue, ou seja, uma linha frágil aí entre a poesia épica e a epopeia, que é própria do gênero narrativo. Muito bem, olha aqui que eu trouxe para vocês essas imagens do padrão dos descobrimentos em Lisboa, tá? Então, aqui a gente tem um monumento que foi feito em homenagem a todos esses portugueses que saíram desbravando o mar para conhecer outros horizontes, né? Então, esse monumento está lá no centro de Lisboa e a gente tem aí essa representatividade de todos esses portugueses que fizeram parte desse momento. Muito bem. E os Lusíadas? Olha só, como vocês podem observar aqui nessas imagens, uma capa que remete ao mar, né? Por isso que eu coloquei esse fundo, porque a gente consegue perceber que toda a história que a gente começou a ver lá na aula do Renascimento, que eu falei ali das expansões marítimas, o que vocês estudam em história também, em arte, tudo isso está relacionado, que é o que a gente consegue perceber, por exemplo, com essa obra aqui, Os Lusíadas, tá bom? Então, que obra é essa? É uma epopeia do escritor português Luís Vaz de Camões, que tem como assunto a viagem de Vasco da Gama às Índias. A narrativa ela é dividida em 10 cantos, então é uma narrativa gigante, tá? Que são organizados em 1102 estrofes, cada uma com 8 versos, todos decassílabos heróicos e com esse tipo de rima aqui que nós vamos ver já já no exemplo. De onde foi que o Luís Vaz de Camões se inspirou para fazer essa narrativa? Olha só, ela foi inspirada nas obras clássicas A Odisseia, de Homero, e a Eneida, de Virgílio. Ambas são epopeias que narram as conquistas do povo grego. Da mesma forma, ele quis então narrar as conquistas do povo português. No caso dos Lusíadas, Camões então está narrando essas conquistas do povo português na época das grandes civilizações, a mesma época que nós temos ali marcado o tempo do início do Renascimento, né? E essa expansão marítima que Portugal se propôs a fazer. Como que funciona a estrutura dessa obra? Ela está dividida em 5 partes, tá? Quais são essas partes? São essas aqui, ó. Proposição, que é a introdução da obra com a apresentação do tema e dos personagens, que também é chamado de canto 1. A invocação, nessa parte o poeta invoca as ninfas do Tejo. Tejo é um rio lá de Portugal, né? Ele banha aí diversas cidades, então acaba sendo citado nessa obra, certo? Dedicatória, parte em que o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião. Narração, o autor então narra a viagem de Vasco da Gama e dos feitos realizados pelos personagens, que é a maior parte da obra, do poema, e o epílogo, que é o final, né, a conclusão dessa obra, ok? Quais são os traços fundamentais que a gente consegue perceber aí nessa obra? A convivência de mitologia e cristianismo, porque a gente consegue perceber que o poeta, o autor, ele consegue colocar esses dois elementos dentro do texto. O nacionalismo, porque o objetivo da obra é enaltecer os heróis portugueses, colocar esses feitos aí dentro da história, deixar registrado, né? E o antropocentrismo, de que forma? Porque a história, a epopeia, ela narra a vitória do homem sobre a natureza e sobre os deuses. Portanto, é uma das características do Renascimento, né? Dessa proposta nova aí que nós temos no século XV. Portanto, a gente consegue perceber que aquelas características lá que eu expliquei para vocês na nossa última aula de literatura sobre o Renascimento, uma delas está justamente aqui, que é o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Essa forma do Camões enaltecer o herói português, enaltecer esse viajante, esses homens que se
que tiveram coragem de sair pelos mares, é uma das formas de enaltecer o ser humano, colocando então em prática a ideia do antropocentrismo, que é o homem no centro, como nós já aprendemos, né? Antropo significa homem e centrismo relacionado, obviamente, ao centro. Portanto, é uma das características do Renascimento. Muito bem, então vamos agora para um trecho Os Lusíadas, dessa obra, para que vocês possam ver na prática o que eu estou falando aqui. Vamos lá. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Observem essa primeira parte, como a rima acontece, né? Aqui, ó, assinalados, lusitana, navegados, Taprobana, então ela é invertida, né? A, B, A, B. E aí a gente consegue perceber que ele começa a falando desses barões assinalados, dando a ideia desses líderes aí desse movimento. E quando ele coloca que da ocidental praia lusitana, ele está utilizando uma figura de linguagem chamada perífrase, que é quando a gente utiliza uma expressão para se referir a um lugar, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala Ilha do Amor, a gente está falando de São Luís, né? É como se fosse um apelido de um lugar. Quando a gente fala Cidade Maravilhosa, a gente está se referindo ao Rio de Janeiro. Então, aqui, como vocês podem perceber, Camões coloca que da ocidental praia lusitana, ou seja, ele está falando de onde? De quem, na verdade? De Portugal, né? Então, é um estilo que ele coloca aqui no seu texto para poder estabelecer essas rimas. Continuando, por mares nunca dantes navegados, aí eles falam aqui dessa região da Ásia, tá? Probana. Então, ele coloca aqui, ele enaltece esses homens que saem para poder desbravar esses mares, né? Por isso que é nunca dantes navegados, eles tiveram essa coragem de fazer isso. E o percurso foi muito longo, por isso que acaba colocando esse local para marcar esse percurso. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Então ele vem falando aqui sobre gente remota, ou seja, gente que está distante, né? Distante de Portugal, que foi exatamente o que eles fizeram, saíram aí desbravando por muitos lugares, tá? Segunda estrofe. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Então aqui o eu lírico vem propondo que ele vai continuar registrando todo esse percurso, né? E ele diz que precisa, para fazer isso, vai contar com o engenho e a arte. Quando ele põe engenho, nos remete à ideia do fazer poético, de fazer mesmo, tá? E a arte, por conta da própria escrita, né? Ser uma arte. Então ele coloca aqui, citando que esses heróis vão passando por diversos lugares, como por exemplo a África e a Ásia. Terceira estrofe do canto 1. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Aqui ele menciona grandes imperadores da história para poder dizer que agora o povo português também vai ter aí os seus grandes feitos, né? Por isso que ele fala cale-se de Alexandre e de Trajano, porque ele está querendo enaltecer o povo português e dizer que esse povo também está saindo aí com as suas expansões marítimas, com as grandes navegações, né? Como a gente estuda em história. E fazendo aqui a sua parte, né? Divulgando, saindo, para poder então ter a sua fama também de vitória, como o texto nos coloca. E aí continua assim, que eu canto o peito ilustre lusitano. Quando ele coloca esse peito ilustre, é como se ele estivesse querendo enaltecer a coragem do povo português em sair pelos mares. A quem Netuno e Marte obedeceram, tá? O deus da guerra aqui. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Nesse finalzinho aqui dessa estrofe,
ele coloca a palavra musa antiga canta como uma metáfora, dizendo que essa musa antiga são as poesias antigas que contavam ou cantavam também, né, sobre outras coisas, porque como a gente estudou, existem muitas poesias portuguesas que são músicas, né? Então, a gente percebe aqui essa fala dele, né, esse texto dele, colocando agora que outro valor mais alto se alevanta, dizendo que outro valor é o valor português, é esse enaltecimento que ele quer trazer para o povo português e para esse feito do povo, essa coragem do povo lusitano em sair pelos mares, ok? E tudo isso está em ascensão, né? Está levantando por conta das grandes navegações. Entendido, gente? Afinal, então, tia, quem é Luís Vaz de Camões? Quem foi esse cara que escreveu Os Lusíadas, essa obra que a senhora está falando hoje? Olha só, aqui está a foto dele. Como vocês podem perceber, ele está numa roupa meio que de soldado, né? Gente, registra-se com dúvidas, tá? Em relação ao ano da morte dele, que ele nasceu em 1524 e morreu em 1580. Alguns registros apresentam com 1579. Bem, ele é um poeta português que escreveu Os Lusíadas e muitos outros sonetos lindíssimos, como o famoso soneto Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, que nós ainda vamos estudar. E ele foi um soldado militar. Então, com isso, alguns registros relatam que ele estava nesse momento aí de navegações também, registrando tudo que aconteceu, por isso que ele conseguiu, né, escrever Os Lusíadas. E tem uma lenda que fala que em um determinado momento teve um naufrágio e ele saiu com o escrito dos Lusíadas na mão, tá? Para poder salvar. Então, essa obra é muito, muito conceituada, assim como vários outros poemas dele que estão aí espalhados em todo o mundo. Por isso que ele é tão conhecido pela sua obra, tá bom? Então, façam os exercícios desse conteúdo, espero que tenha ficado claro e na nossa próxima aula a gente vai continuar falando do Camões, só que agora sobre os sonetos, tá? Um abraço, tchau, tchau!